Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, a professora estava em sala pela parte da manhã, mas agora ela vai estar te explicando para quem está aí em casa a atividade de hoje, ok? Como vocês sabem, nós estamos concluindo o livro de Geografia, de Ciências e de História, tá? Então, por conta disso, a nossa rotina essa semana ela mudou um pouco, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, em Geografia, vocês terão que fazer as atividades do livro SFB Plus, ok? Essas atividades eu vou mostrar a página para vocês, por quê? Porque o número delas no meu livro é diferente do livro de vocês, tá bom? Então no livro de vocês pode ser que seja 44, 45 e no meu já é outra numeração. Então vocês observem isso. Lá na disciplina de Geografia, tá? Do livro SFB Plus, já tinha passado para casa a primeira e a segunda página a ser realizada, certo? Onde fala aí da rotina que vocês têm em casa, o que vocês fazem, o que no início aí na primeira página de geografia nós tínhamos que colocar a rotina dele, o que ele faz pela parte da manhã, o que ele faz pela parte da tarde e da noite, certo? Ok, então essas foram atividades que eu passei para casa, tá? Aí o que acontece aqui? Nós temos esta atividade para fazer. Essa atividade, primeiro vocês terão que identificar os profissionais contidos nestes anúncios. Tem vários, tem professor, tem doméstica, babá, ok? Então, o que acontece? Quando vocês fazem isto aqui, ó, quando vocês circularem, tá, encontrarem os profissionais, vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder primeiro. O que o profissional do anúncio 2, em que local de trabalho? Qual é o local de trabalho dele? Onde é que ele trabalha? Onde é que trabalha a doméstica e a babá? Vocês conseguem me responder? A doméstica e a babá, elas trabalham em casas, em apartamentos, normalmente elas trabalham em residências, certo? Então, é isso que você vai colocar aqui na letra B, como resposta, ok? Já ajudei vocês na primeira. Na segunda, vocês vão dizer o que os profissionais do anúncio 4 e do anúncio 5 fazem. O que um professor de natação faz? O que um motorista faz? Tá? Então, vocês vão responder a letra C. Na letra D, vocês vão responder quais são os instrumentos de trabalho dos profissionais do anúncio 1 e do anúncio 3. Então, quais são os instrumentos? O que eles utilizam para trabalho? Por exemplo, o pedreiro. O que ele utiliza para trabalhar? E o mecânico? Então, vocês vão responder aqui na letra D, certo? E vocês podem mandar aí, professora, tá certo? Que a professora corrige também, certo? Ok. Agora nós vamos para a próxima atividade. Estas são atividades que nós fizemos em sala, ok? Aqui você vai dizer quais são os profissionais que eu encontro em fábricas, por exemplo. Que profissionais eu encontro em fábricas? E em lojas? Que profissionais eu encontro nas lojas que vocês já foram? Que profissionais vocês encontraram lá? E no campo? Nós já falamos sobre isso, que é no campo que é produzido nossos alimentos, né? A maioria dos vegetais são enviados aí para a cidade para serem comercializados, certo? Quem são esses profissionais, né? Então, vocês vão colocar o nome de cada um deles aqui, tá bom? Por último, vocês irão falar sobre um profissional que você admire muito. Pode ser um professor, pode ser um médico, um engenheiro, um profissional que você admira muito, que você gosta. Você vai falar qual é a profissão, o que ele faz, onde ele trabalha, o que ele utiliza, e em seguida você vai fazer o desenho, tá? Você vai fazer o desenho dele bem aqui nessa parte. O desenho desse profissional, tá bom? Por último, vocês farão a leitura. Atenção para essa questão, tá?
Essa questão, a resposta está no texto. Vocês têm que ler com atenção que vocês vão encontrar, tá bom? O texto fala sobre o título do texto é: A Globo retrata a estressante vida de motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Então, e a pergunta é: por que a profissão de motorista de ônibus urbano e metropolitano foi classificada como uma das 5 mais estressantes do Brasil? Então, aqui no texto está apresentando aí alguns motivos pelo qual essa profissão foi considerada uma das 5 mais estressantes do Brasil, ok? Então, leiam atentamente o texto. Não precisa colocar todas as razões, tá? Não precisa colocar porque aqui ele dá vários motivos. Você precisa apenas elencar alguns, ok? Esta é a atividade em sala, ou seja, a atividade que nós realizamos em sala. Para casa, nós vamos concluir a seguinte atividade. Primeiro, vocês vão falar sobre o que você vai escrever na placa, tá? Essa daqui. 2 melhorias que você daria aí para a profissão de motorista de ônibus. Por exemplo, vamos dizer que você, professora, com melhores condições de trabalho, é uma melhoria? Que melhores condições seriam essas? Né? Vale refeição seria a sua sugestão para melhorar o trabalho do motorista, né? Então isso você vai colocar aqui 2 melhorias que você recomendaria para que essa situação de ser tão estressante, que de acordo com o texto, melhorasse, tá? Não seja tão estressante assim. Depois vocês vão olhar, ok? Para esta sala, observar a imagem. Quando vocês observarem a imagem, vocês vão responder as questões, tá? Esse nós vamos trabalhar os conceitos de atrás, em frente, à esquerda e à direita. Não esqueçam sempre de estar analisando a imagem, ok? Concluída essa atividade, vocês vão marcar a alternativa correta. Por exemplo, quem está sentado atrás de Zeca? Você vai olhar, procurar o Zeca, verificar quem está sentado atrás dele e marcar a opção correta. Tá? Aqui tem a opção correta que está mostrando para vocês. Você vai marcar somente uma. Ou é o Pedro, ou é a Bia, ou é o Luiz, ou é o João. Ok? Depois você vai fazer as outras questões que também falam sobre a mesma imagem, tá? A questão número 9 vai falar sobre o texto. Mais uma vez, vocês terão que ler o texto e interpretá-lo. Leia com atenção e leia com calma. Não precisa ler com pressa que você consegue, tá bom? E para finalizar as tarefas de casa, você vai fazer a atividade de número 10, tá? Nessa atividade, ele vai falar sobre os tipos de transportes, né? Então, por exemplo, na letra A, ele está falando meio de transporte terrestre utilizado nas rodovias para transportar vários tipos de mercadorias. Que transporte é esse? Que é utilizado para transportar vários tipos de mercadoria e que circula na via terrestre. É o caminhão. Então, você vai colocar aqui o caminhão. E o restante você vai também fazendo, analisando aí o que está escrito e dizendo qual é o meio de transporte, ok? Somente até a questão 10. Questão 11 não é para fazer, tá bom? A questão 11 vocês vão fazer em sala amanhã, quinta-feira, tá? E nós vamos terminar de concluir o livro de geografia, certo? E para encerrar, né, a questão de geografia, vocês têm um cartaz para construir, tá? Eu vou na página, nós fizemos, inclusive, passamos para casa, página 171. É um cartaz na qual nós vamos fazer uma exposição. E outra, esse cartaz, ele pode ser tanto feito em cartolina, mas pode ser feito com material que você tem aí na sua casa. Que pode ser uma folha de papel A4 inteira, onde você vai colocar as imagens, pode ser colada, pode ser desenhada, que seja bem bonito, e a frase de efeito. Ok? Vocês já estudaram o gênero cartaz, lembram? Então, vocês vão fazer um cartaz sobre o trânsito, certo? E entregar amanhã, isso já foi passado semana passada aí, tá bom? Na última aula de geografia que nós tivemos na quinta-feira passada, tá? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem e no próximo vídeo eu vou explicar a disciplina de ciências, ok?